Começando mais um GN Podcast, hoje aqui do Casarão dos Vecianos, onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros. Alegria imensa poder conversar com a secretária Júnia Veloso Rebelo, a mulher que revoluciona a cada dia a cultura de Montes Claros para melhor. Faz parte do sucesso dessa administração de Guilherme Guimarães, fez parte do sucesso que foi a administração do prefeito Humberto Souto. E mês de agosto, sem conversar com você, impossível, Júnia. Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada, Michael, por essa chance, de estar falando para você desta maneira bem interativa, de poder colocar os pontos importantes da cultura para a cidade e poder contribuir com essa informação e com essa percepção do que é a cultura e como trabalhamos aqui na Secretaria, inclusive abrilhantando agora no mês de agosto, podendo falar sobre as coisas de agosto e tudo que envolve esse momento tão especial para a cidade. Júnia, outro dia nós estávamos conversando e eu com uma turma de políticos, deputados, e aí eu falava, gente, a Júnia ela já é uma das melhores secretárias de cultura que nós temos na história de Montes Claros, se não a melhor. E em Minas Gerais era o destaque. Aí tinha um deputado lá que é muito amigo nosso, mas ela é uma das melhores do país, porque ela é muito correta, ela faz tudo dentro da legalidade, tudo da maneira certa. Às vezes, ela acaba até incomodando as pessoas que acostumaram a fazer tudo com jeitinho. Vamos ajeitar daqui, vamos ajeitar dali. Júnia vem com esse diferencial. Vamos organizar, vamos legalizar, vamos seguir o caminho certo. É o caminho mais feliz, né, Júnia? É para tudo na vida. Bem, eu costumo dizer que eu sou aquela mulher que está na linha correndo até hoje, que o trem ainda não me pegou. Porque eu gosto muito dessa coisa da legalidade, da isonomia, da transparência, porque às vezes fazer diferente é fazer o óbvio, é o que as pessoas esperam, é o que necessita ser feito, é o que necessita ser controlado, ser organizado. E independente dos elogios ou das críticas, quando a gente sabe que a gente tem uma missão, e eu sei que eu me sinto com uma missão, nós sabemos exatamente como agir, por que agir. É o fato de ter um propósito. Mas sobre os elogios, muito obrigada. E eu tenho certeza de que eu só estou começando. Eu tenho grandes nomes que me inspiram e que com certeza vão abrilhantar esse caminho pelos exemplos que deixaram. Não poderia falar de cultura sem falar de Yara Souto, não poderia falar de cultura sem falar de João Rodrigues. Não posso falar de cultura sem dizer que essa é a cidade da arte e da cultura, o que transforma o meu trabalho muito fácil, porque é o povo de Montes Claros que faz o cenário cultural. Então é muito, como eu disse, quase óbvio, dar espaço para quem realmente brilha nessa área. E é realmente um momento feliz, porque depois de toda a transição que houve com o Humberto, nós temos em Guilherme um grande incentivador e um grande propagador cultural. A intenção dele, a fala dele para todos nós, para mim, em especial, é inclusão e descentralização. Então, eu tenho certeza que, terminando esses 4 anos, eu cumprindo essas orientações e mirando nessas pessoas que me espelham, que são os meus faróis nessa caminhada, eu tenho certeza que Guilherme Guimarães entregará grandes transformações na cultura. Ô, Júnior, Guilherme é um homem que gosta das festividades, ele gosta da cultura e valoriza o que é de Montes Claros, valoriza as coisas aqui, isso é muito importante. E as pessoas elas precisam ter um pouco mais de entendimento do que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura. Muita gente, até eu já tive essa bobeira de acreditar que é só festa de agosto, é só festa lá no Centro Cultural, mas não. Teve aí o Arraial do Piquizá, que foi prova de que nossa cultura é bem mais ampla. Qual hoje o trabalho desenvolvido desde Humberto Souto, que você vem de lá? Qual o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Cultura? O trabalho de secretaria ele é ligado, igual o trabalho do Ministério da Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura, ele já vem todo desenhado com leis muito fortes. Um dos papéis principais da cultura é a preservação do patrimônio em todas as suas instâncias. Não é só os eventos do município, mas a manutenção da cultura popular, o acesso a determinadas ações do município serem levadas a todos os cantos, em todos os bairros, em todos os centros. Trabalhar de maneira contínua com bibliotecas, com espaços. Então, tem uma série de leis, tem uma série de incentivos. Tem o trabalho junto ao IEFA, ao ICMS Cultural,
Ou seja, nós temos sim uma gama enorme de atividades. Fica parecendo que são só festas, porque como é a melhor parte, né, é a parte que dá visibilidade do trabalho, a gente tem um compromisso dentro dessas festas de trabalhar esses conceitos que são culturais, como, por exemplo, a manutenção das festas de agosto, das nossas matrizes todas de referência, como a festa do Piqui, de procurar a contemporaneidade e a preservação do meio ambiente, através da cultura, através de valores regionais, dos artistas regionais. Então, a gente tem que dar suporte ao carnaval, a gente tem que fazer festas que são importantes para os bairros, a gente tem que resgatar algumas coisas que ficam esquecidas no meio do caminho. Então, é um trabalho incessante. Todo mês temos, sim, o compromisso de trabalhar no centro cultural, de receber os artistas, de preparar cenários para que as coisas aconteçam. Então, a gente tem em torno de 60 pessoas, temos o espaço da Casa do Artesão, temos o espaço do Centro Cultural e a própria Secretaria, temos o espaço também de até ornamentar a cidade, porque isso também é feito dentro da Secretaria de Cultura, e de dar suporte para os nossos pares nos eventos que eles promovem. Então, toda vez que o meio ambiente faz alguma coisa, a cultura está envolvida, faz alguma coisa na cultura, a gente acessa as associações, a gente acessa todo o movimento que é feito para saber que a cultura é a integração de tudo. E essa integração entre as secretarias é muito importante, porque o trabalho da cultura ele aconteça, nem sempre visto, mas sempre realizado, de maneira que tudo possa se integrar, porque cultura é o meio de viver, não é outra coisa senão a nossa identidade, a nossa definição. Então, às vezes, onde às vezes nem estamos sendo percebidos, nós estamos trabalhando. Não, eu acho tão interessante conversando com vocês, está muito bonita, tá? Parabéns. Eu, conversando com o prefeito Guilherme, elogiei. Prefeito, que coisa mais fofa, essa secretária de serviços urbanos é muito novinha. Ele falou, mãe, ela chegou aqui como estagiária, e aí depois foi minha estagiária, e aí ela passou no concurso, virou coordenadora, foi diretora e hoje secretária. E aí eu me recordo bem da sua trajetória. Sim. Também, Júnia Veloso Ribeiro, assessora de comunicação do Cicobi Credinol, como jornalista lá da Sociedade Rural, sempre envolvida nas atividades. Depois, Júnia chega à Secretaria Municipal de Cultura como coordenadora, diretora de projetos. Sim. E aí se torna secretária. Fantástico isso, você conhece cada pedacinho dessa Secretaria de Cultura. Isso faz toda a diferença também, né, Júnior? Eu acho que sim, primeiro porque eu sinto que eu faço parte da equipe. Eu não cheguei e me sentei na mesa como uma estranha. Foi até uma coisa gradual. Como você disse, eu cheguei como coordenadora de eventos, com uma gestão muito estruturada, que João tinha uma equipe muito forte, pessoas ligadas à cultura, produção cultural, e eu vinha do setor de eventos e de comunicação, porque além do Cicobi e da sociedade rural, estive envolvida com esse Promontes durante todos os anos da minha vida, por causa da minha família, por causa da história dos meus pais, e depois pela minha própria história. Mas também participei do marketing do Café Letícia, eu fui gerente de comunicação do Café Letícia durante muito tempo. Então eu tenho esse trânsito na cidade. E o próprio o fazer cultural passa por isso, porque querendo ou não, eu também sou fotógrafa, o meu trabalho sempre foi autoral, sempre foi artístico, então eu sempre fui percebida como um ser do cenário cultural, eu gosto de escrever, eu faço parte da academia, criei até o FLAM dentro da academia, junto com as academias de letras, para valorizar a literatura. Eu tenho todo um trato dentro dessa área como promotora de cultura, como promotora cultural, porque esse é o meu DNA. Inventar moda primeiro, que é uma coisa que eu adoro, fazer as coisas de maneira diferente. E João me deu espaço para isso quando eu cheguei enquanto coordenação de cultura. Humberto também me recebeu muito bem, pela minha história familiar, ele me conhecia, já tínhamos alguns encontros importantes. E aí houve esse crescimento. Algumas pessoas se afastaram e eu fui cada vez assumindo mais funções. E quando o João, por necessidades particulares, pediu para sair Humberto sem aceitar, ele falou, Júlia, fica, para dar continuidade. E a cultura, na época de Humberto, ela tinha alguns aspectos muito singulares. Realmente tivemos poucos recursos, foi tempos difíceis, todo mundo lembra como Humberto recebeu a administração.
Então, o João até trouxe o SISMIC no primeiro momento para ser realizado, o Humberto abraçou, mas de repente houve tanta falta de recurso que as coisas, os incentivos, foram ficando à margem de outras urgências. E aí o que aconteceu é que, ainda que sem os recursos diretos, a classe cultural não foi de toda abandonada por isso. Nós apoiamos em todos os sentidos de estrutura, nós apoiamos em todos os sentidos de abrir os espaços, de fornecer alguns momentos importantes onde a cultura pode se encontrar. Às vezes não se desenvolver como gostaria, com a expectativa que tinha, porque o João foi um grande secretário de cultura, que realizou grandes eventos, mas sem o apoio financeiro que a cidade não tinha no momento, obviamente esses anos foram diferentes. Mas é muito bom de perceber que a cultura sai fortalecida, sabe? Desses projetos, as pessoas aprenderam a fazer projetos, aprenderam a confiar nessa transparência de distribuição de recursos, nos próprios instrumentos da Secretaria. A Secretaria começou a falar mais com a classe cultural. Então, houve-se um amadurecimento geral. Né? Todas as pessoas se sentiram incluídas nesse processo e a gente ainda trabalha para isso, para que cada vez haja mais inclusão nesses processos de incentivo cultural. E de agora para frente? Mais e mais. Hoje, porque hoje, por exemplo, as leis de incentivo são uma realidade. Né? Então, nós sabemos que nós teremos 5 anos consecutivos onde a cidade receberá 2,5 milhões para serem distribuídos para a classe artística e cultural. E aí nós já criamos mecanismos desde o primeiro momento, onde nós fizemos as escutas necessárias da lei, fizemos as pesquisas internas, porque nós entendemos também que, como secretaria, nós temos que levantar dados, saber onde estão as pessoas, o que elas querem fazer, como elas fazem, para que os recursos cheguem em todas as pontas. Nós temos a própria política pública do município, que é descentralização e inclusão. Mas também nós temos um olhar de Guilherme, que para receber todo esse recurso que está se movimentando, ele está preparando os espaços culturais. Então, nós teremos ainda a reforma do Centro Cultural, né? Ainda é um projeto que se tornou muito problemático por questões de segurança. O Centro Cultural, por exemplo, está num lugar onde ele não tinha espaço para crescer e nem para cumprir as exigências do Corpo Bombeiro, que inclusive uma caixa d'água enorme, a estrutura não aguentaria o peso, não tinha como, várias coisas impediam que a gente avançasse na reforma do Centro Cultural. Mas agora, nesse ano, né, com a orientação do Guilherme, nós, da Secretaria, o município desapropriou o Sobradinho dos Mendes e não só nós preservaremos esse sobrado na frente, como nós ganhamos um terreno para que a expansão do Centro Cultural se faça da maneira exigida pela lei, com mais segurança, com acessibilidade, com acesso melhor ao teatro, né? E com toda essa segurança que os bombeiros nos pedem, nos exigem de responsabilidade. Então, essa aquisição do município do sobrado, ele permitirá a expansão do Centro Cultural, as reformas do Centro Cultural e tudo isso que só poderia acontecer com a expansão do terreno. Entendeu? Então, é moroso? É moroso. Né? Tudo se tratando de dinheiro público. É muito fácil de entrar, muito difícil de sair. Porque enquanto não se cumpre todas as etapas, a gente não consegue avançar. Então, a gente tem, sim, graças a Deus, essa perspectiva para o Centro Cultural, que é uma promessa, desde o fim do mandato de Humberto, da transformação, mas a gente ainda não via o canal certo de fazer. E agora esse canal se aponta, né? Como também agora estamos esperando o retorno do armazém, né? Com a cessão para o município, outro espaço cultural que estaremos abraçando, como também o Guilherme já anunciou a reforma da escola técnica para ser um novo espaço cultural, a própria reforma da sala Geraldo Freire, que estará recebendo equipamentos para o audiovisual, para a gente receber toda a produção local, e várias outras ações estão sendo feitas do município para que esse dinheiro que vá ser distribuído nesses projetos dos artistas, conforme as especificidades de cada um, tenham espaços para existir e a população tenha momentos, né, onde ela reconheça que existem na cidade locais para que isso chegue da melhor maneira possível. Hoje eles acontecem na escola, nas ruas, mas brevemente vai estar acontecendo dentro do Teatro de Montes, dentro da Sala Geraldo Freire, dentro do novo Centro Cultural, né, dentro do armazém. Teremos, sim, muitos espaços para abraçar
as manifestações artísticas culturais da cidade.